Boa noite a todos presentes, boa noite pessoal da internet. A todos nesse mês de setembro, mês amarelo, de prevenção ao suicídio. Nós do Centro Espírita, Centro Allan Kardec, iniciamos nossos trabalhos com uma leitura sobre o tema Prevenção contra o suicídio. Quando a ideia de suicídio, porventura, te assome a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança do espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência, ainda que não os lhe conheças de todo o afeto que te consagram. E embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles. É razoável poderes quantas lesões de ordem mental lhes causarias, com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostre útil aos que te cercam. Visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que dispõe em confronto com o grande número de companheiros, portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa meditação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca visitar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com os amigos, reeducando que se encontrem internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar os teus pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem, ao próximo, qualquer que seja a fase empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório e intimidade de ti, mesmo no qual por tempo indefinível permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Emmanuel Chico Xavier, obra do Pronto Socorro. Que assim seja. Dando continuidade ao nosso Evangelho, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Jesus guardado em nossos corações, e vamos agradecer. Agradecer pela nossa vida,
pela oportunidade que temos de estar aqui, reunidos neste momento, fazendo este Evangelho, aprendendo um pouco mais dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite aos presentes, boa noite àqueles que nos acompanham diariamente no Evangelho do Centro Espírita Allan Kardec, e boa noite a você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje nós vamos fazer uma análise do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Allan Kardec, nesse capítulo, ele faz uma análise do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, onde diz o seguinte: se vos perdoardes aos homens as ofensas que tendes deles, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará os vossos pecados. Então, aqui, nesta passagem de Mateus, nós percebemos duas coisas: a misericórdia e o perdão. E a gente fica pensando, mas por que os misericordiosos obterão a misericórdia de Deus? E a resposta é, porque todos nós somos regidos pela lei de causa e efeito, estabelecido pela sabedoria divina. É importante a gente lembrar que um dos atributos de Deus é ser soberanamente bom e justo. Então, Deus é bondade. E até o próprio apóstolo João nos definia Deus como sendo amor. Então, só que a lei de causa e efeito, ela começa a agir sobre nós quando nós chegamos no reino nominal. É importante lembrar que na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca que tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo, que começou como átomo. Então, essa frase simples e pequena nos mostra o tempo que nós levamos para evoluir e chegar no reino nominal. Já passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, como princípio espiritual, chegamos ao reino animal, e quando nós chegamos no reino nominal, tanto que a própria essência coloca que o homem descende do macaco. Só que o que nos diferencia dos nossos irmãos animais é que os animais são regidos pelo determinismo da lei divina. E nós, como seres humanos, nós temos já o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de pensar, de decidir, só que junto com essa capacidade de pensar e decidir, vem a responsabilidade sobre os nossos atos. Então, começa a agir sobre nós a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, com certeza nós vamos lembrar dos bancos do colégio, que ela também existe no mundo material. A lei significa que tudo aquilo que nós fazemos, todo efeito tem uma causa e há sempre uma reação contrária àquilo que nós fazemos. Então, é uma lei material que também serve para o universo moral. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, nós somos responsáveis perante a justiça divina. Por isso que tem a causa e o efeito. Então, quem é misericordioso, como diz Mateus, recebe a misericórdia divina.
Mas, quem não é misericordioso, acontece o quê? Ele contraria a lei divina, não perdoa, e aí sofre as consequências. Então, e como se aplica a lei de causa e efeito no caso do perdão? Jesus disse lá no Evangelho que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é o quê? É o perdão colocado em prática. Mas a gente para e começa a pensar. É difícil a gente perdoar, não é? Claro. Porque todos nós ainda temos muito forte em nós o orgulho e o egoísmo. Então, como diz Mateus, quando alguém nos critica, quando alguém nos causa um mal, nós que estivemos muito tempo acostumados sobre a lei do olho por olho, dente por dente, a nossa primeira atitude é qual? Reagir. Por isso que Jesus pediu, quando alguém te bate numa face, não bate na face quem te bateu. Não, ao contrário, oferece a outra face. Então, isso significa o quê? Que temos que perdoar. E quando a gente perdoa, é claro que pela lei de causa e efeito, a gente também recebe o perdão de Deus. Então, é importante a gente lembrar que Deus nos criou para sermos felizes. Então, aonde há ódio, onde não há perdão, existe felicidade? Com certeza não, porque aquele que não perdoa fica sempre pensando no mal que recebeu. E isso muitas vezes cria uma algema de ódio entre os dois que se estende por várias reencarnações. Então, aí no momento que nós perdoamos, o que acontece? Nós nos livramos daquele ódio e começamos a trilhar o caminho da felicidade. Então, quem não perdoa não pode ser feliz. Quem perdoa vai ser feliz. Só que muitas vezes a gente espera que a nossa felicidade venha rapidamente. Mas é importante a gente lembrar que o espírito Delfim de Girardin coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque a Terra ainda é um mundo de provas de expiação, onde todos nós estamos sofrendo por aquilo que nós fizemos de errado no passado, nas encarnações anteriores e também na encarnação atual. Então, o que acontece? Quando a gente não perdoa os inimigos também não nos perdoam, porque aí ficamos unidos. Podemos dizer que ficamos algemados um ao outro. E aí, uma das consequências da falta de perdão é o quê? É as obsessões. Kardec nos coloca que normalmente o obsessor ou aquele nosso inimigo espiritual é quem? São espíritos a quem nós devemos alguma coisa, a quem provavelmente nós fizemos mal numa reencarnação anterior, então ele vem nos cobrar a conta. Hein? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos perdoar. Por isso que Jesus disse, o que devemos fazer quando alguém nos ofende? Devemos procurá-lo em particular para esclarecer a situação e buscar um entendimento e pôr um fim ao discórdia. É difícil? É. Mas nós sempre dizemos que é um processo que nós temos que colocar em prática. Para quê? Para chegarmos à tão sonhada felicidade. E a respeito do perdão, Jesus também nos esclarece. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes nós deveríamos perdoar. E a resposta de Jesus, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, cada ato que é cometido contra nós. Então, significa o quê? Nós temos que aprender a perdoar. No momento que nós perdoamos, estamos tranquilos. Se a outra pessoa não perdoa, é problema dela. Nós estamos quites com a justiça divina. Por isso que eu disse há pouco tempo que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, o que é? O perdão é o amor colocado em prática. Então, com o amor, a gente se livra dos efeitos da lei de causa e efeito. E vamos ver quais são as características do espírito que não consegue perdoar. Vamos analisar. Com certeza, nós que temos dificuldade de perdoar, nós temos estas reações. Por exemplo, quem não perdoa está sempre ansioso, ressentido,
por tudo e cheio de amargura. E vê no próximo inimigo nunca o irmão. Então, normalmente quem nos magoa, quem nos prejudica, a gente percebe ele como inimigo. E até chegarmos ao conhecimento que a doutrina espírita nos dá, a gente que acha que o inimigo é simplesmente o inimigo. E até então, na história da humanidade, os inimigos têm que ser derrotados, os inimigos têm que ser exterminados. Só que, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente compreende que o inimigo é quem? É um professor. Porque muitas vezes ele bota o dedo na nossa ferida, nos nossos defeitos, nos nossos vícios, ele aponta. É claro que, diferente do amigo, o amigo muitas vezes passa a mão sobre a nossa cabeça, não, ferrou, tudo bem, pega em frente. Inimigos, não, olha só, o que tu fez? E aí, por isso que Jesus nos pede que perdoemos, porque no momento que estamos perdoando o inimigo, nós temos que olhar para dentro de nós e tentar compreender o que aquilo significa para nós. Então, e a respeito do perdão, o Espírito Emmanuel, que nós já citamos no início aqui, nos trazendo uma mensagem a respeito da prevenção ao suicídio, ele também nos fala do perdão através da psicografia do Chico Xavier. No livro Alma e Coração, ele diz o seguinte: entre os ângulos do perdão, um existe mais importante que nos cabe salientar. Os resultados dele sobre nós mesmos, quando temos a felicidade de desculpar. Olha só, o perdão age em nós mesmos quando nós temos a felicidade, ou seja, quando nós conseguimos perdoar as pessoas. Continua Emmanuel. Muito frequentemente, interpretamos o perdão como sendo um simples ato de virtude e generosidade, em auxílio ao ofensor, que passaria a contar com a absoluta unanimidade da vítima. Acontece, porém, que a vítima nem sempre conhece até que ponto se beneficiará o agressor da liberdade que lhe flui do comportamento, porquanto não nos é dado penetrar no íntimo mais profundo uns dos outros e, por outro lado, determinar a bondade que se relegue ao esquecimento os detritos de todo o mal. Então, a partir do momento em que a gente perdoa, nós temos que esquecer. Só que a maioria das vezes a gente diz, ó, eu te perdoo, mas eu não esqueço o que tu fez para mim, não quero te ver perto de mim. Não é assim que a gente faz? É. Então, Emmanuel nos diz que devemos que esquecer o mal. Então, segundo ele, diz que urge perceber, no entanto, que quando conseguimos desculpar o erro ou a provocação de alguém contra nós, exoneramos o mal de qualquer compromisso para conosco, ao mesmo tempo que nos desvencilhamos de todos os laços suscetíveis de apresarmos a ele. Então, quando perdoamos, nós quebramos o vínculo que existe entre nós e aquela criatura, aquele que nos ofendeu, e continuamos na nossa caminhada. Ele pode até, no futuro, tentar nos agredir verbalmente, fisicamente, e aí o que acontece? Quando nós perdoamos, o problema é dele. Ele vai se ver às voltas com a lei de causa e efeito, porque tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe de volta. Então, se a gente perdoa, nós vamos receber o perdão de quem? Perdão de Deus, não é? Então, efetivamente, diz Emmanuel, conhecerás muitas vezes a intromissão do mal no teu caminho. Normalmente se te consagras com diligência a decisão e a seara do bem. Então, normalmente, quem trabalha pelo bem, ele é tentado. O mal procura, de todas as maneiras, tirá-lo do bom caminho. E aí, como eu disse, como nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de ou aceitamos a ofensa ou perdoamos a ofensa. Então, quando perdoamos, nós seguimos em frente. Então, ante ofensas quaisquer, defende-te pacificamente e restaura-te perdoando sempre. Nós não estamos proibidos de nos defender. A defender de que maneira? Pacificamente e usando o perdão. Perceberam a importância do perdão? O perdão é uma defesa, porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos continuar ligados àquela pessoa. Se não resolvemos o problema nessa encarnação, vai acontecer que no futuro
há duas hipóteses. Ou eu me torno obsessor dele, ou ele se torna meu obsessor. E aí, enquanto não houver um encontro, uma desculpa, um perdão entre eles, vão continuar unidos pelo ódio. Então, sem dúvida, diz Emmanuel, complementa, é impossível saber quando venhamos a articular o perdão em favor dos outros. Se ele foi corretamente aceito ou se produziu as vantagens que desejávamos, entretanto, sempre que esquecemos o mal que se nos faça, podemos reconhecer de pronto os benéficos efeitos do perdão conosco, em forma de equilíbrio e paz agindo em nós. Então, normalmente nós ainda somos espíritos bem desequilibrados, o que faz parte da nossa evolução. Ainda temos uma baixa evolução espiritual. Estamos em busca de equilíbrio e principalmente em busca de paz. E como é que a gente adquire isso? Iniciamos sendo misericordiosos, e aí vamos fugir da lei de causa e efeito nessa situação, e o perdão vai agir em nós o quê? Trazendo paz para o nosso coração. Pensem nisso. Peço que agora, antes da oração final, que façamos uma irradiação, vamos enviar um pensamento de perdão a todos aqueles que, de uma maneira ou outra, nos atingiram. Que o pensamento de perdão é o início do processo de perdão e mostra a nossa misericórdia. Então, agora, nos encaminhando para a parte final do nosso Evangelho de hoje, vamos pedir que Jesus sempre nos ampare, que Ele nos ensine a melhor maneira de agirmos no bem, que Ele nos ensine a perdoar, que esteja sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando e nos dando o suporte necessário. Vamos também lembrar dos nossos irmãos que neste momento estão com algum problema sofrendo de alguma maneira. Problemas de saúde, com outros diversos problemas. Vamos emanar boas energias a todos e agradecendo a Deus, nós rezamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença dos espíritos amigos que estiveram conosco, e se alguém ainda precisa de um socorro, que os nossos trabalhadores espirituais possam atendê-los. Uma boa noite a todos, muito obrigada, e no próximo domingo às 19 horas estaremos aqui para um novo Evangelho. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.